Sejam todos bem-vindos à Jornada do Enfermeiro Auditor. Hoje a gente vai falar sobre a área de OPME, né, especificamente na área hospitalar, que é bem diferente da parte de operadora de saúde. Então, sejam todos muito bem-vindos. E para hoje eu convidei uma pessoa aí muito experiente na área, a MJ, que eu costumo falar, o pessoal conhece ele como MJ, Maria José. Já conheço ela há muitos anos, e uma excelente profissional, enfim. Eu queria que você se apresentasse, MJ, falasse um pouco da sua trajetória, sua experiência profissional, a questão da coordenação também, né, a supervisão, que também você passou por essa área, falar um pouquinho de você, né? Tem pessoas aí que acho que não conhecem a sua experiência, então é importante falar um pouquinho antes da gente introduzir, tá bom? Seja muito Tá bem-vinda. bom. Obrigada, Lu. Boa noite a todos. Então, como a Lu disse, né, a gente já se conhece já há algum tempo, né, Lu? Nem pode falar muito tempo, né? A Lu era trainee ainda e eu já era formada, então eu tenho 25 anos de formação, né, como enfermeira. E eu iniciei a minha carreira como enfermeira de centro cirúrgico, né? Então, a minha área de assistência em centro cirúrgico. Eu comecei em 95, né? Foi no São Camilo Pompeia, e fiquei durante 11 anos aí da minha trajetória, né? Fui trabalhar numa empresa de produtos ortopédicos, chama Medix, ali no Itaim, e fiquei muito pouco tempo lá. Por quê? Porque eu vi que não era a minha área, né? Para começar ali, eu lidava só com materiais, não tinha muito contato assim com pessoas, né? O contato que eu tinha era treinamento que eu dava para os distribuidores, né, dos materiais. Então, quando chegava um OPME, a gente dava o treinamento de armazenamento, distribuição, recebimento, mas era muito pouco tempo que ficava com pessoas, né? E na verdade eu gosto de trabalhar com pessoas. Depois de lá foi assim, aconteceu, foi um acontecido, né, que eu não queria mais ficar nessa empresa, e eu conversei com uma amiga minha, né, que é até em comum nossa, a Diná, e falei: Diná, não aguento ficar nessa empresa, né, eu queria ver se você tem alguma coisa, sabe, de alguma vaga em algum lugar. E aí a Diná falou: olha, eu estou aqui na auditoria do São Luís, né, e me manda seu currículo que eu vou entregar o currículo aqui para minha chefe, né? E foi quando eu ingressei na auditoria. Então, eu comecei a auditoria em 2008, 2009, na auditoria. Então, foi o meu primeiro trabalho em auditoria foi lá no Itaim. Entrei como enfermeira pleno, né? Então, auditava as contas, fazia as pré, e como eu era, sempre fui muito curiosa, assim, eu queria saber, né, atrás daquela conta, o que acontecia, como chegava aquela conta, né? Eu queria entender, né? Primeira vez em auditoria, e quando eu fazia centro cirúrgico, não era muito comum a auditoria ainda, né, Lu? Você também foi uma das pioneiras a estar entrando aí no centro cirúrgico, a estar mexendo, a querer entender como que cobrava, por que cobrava, quem cobrava, sabia por que cobrava, como registrava, né? Então, era o início das coisas, né? E aí eu comecei a querer Só para o visitar, né? pessoal saber, 1999 foi isso. Eu Isso era mesmo. trainee do centro cirúrgico e ficava auditando a parte dos medicamentos, dos materiais. OPME não, porque a gente ainda era muito novo ainda, né? Não tinha tanto problema com relação a órteses e próteses materiais especiais, era mais registro de ficha anestésica, então era uma auditoria diferente, mas acho que sim, acho que talvez o São Camilo aí, as redes, né, São Camilo, talvez foram pioneiras nessa questão de auditoria em loco dentro do centro cirúrgico. Muito legal. Isso mesmo. E aí eu pedia lá para minha supervisora: olha, será que eu posso entender, né, na pediatria? Eu não tinha experiência zero, pediatria, nossa, bebê, né, para mim, jamais, né? Então, eu começava
pedir para ela para ir para as áreas das quais eu não tinha domínio nenhum, né? UTI pediátrica, neonatal, imagina, o que cobrava aqueles materiais lá, não tinha noção do que era, né? E aí comecei a ir nas áreas, né? E aí as pessoas ficavam um pouquinho incomodadas, né? A auditora incomoda, né? É o nosso perfil incomodar, né? E começava a entender. Depois, como enfermeira pleno, né? Nesse momento, eu fui convidada para supervisionar. Então, também passei como a função de supervisora ali do São Luís Itaim. Aí era mais a parte de indicadores, né? Então, a gente procurava verificar toda essa deficiência, né, que a gente encontrava numa análise de conta na pré e alinhar com as outras áreas, né? Então, a gente sentava, alinhava, né, as cobranças, os registros, mas era tudo, assim, muito superficial, né? Por exemplo, quando eu era enfermeira plena, eu fui fazer contato com um médico lá no Itaim para poder entender, né, a descrição cirúrgica dele, o material que estava cobrando, era neuro, era muito material caro, né? E aí, nossa, minha supervisora falou, Maria José, jamais, você não pode ligar para o médico, você não pode fazer isso. Eu falei, nossa, né? Uma coisa assim que eu quero entender. Não, mas aqui não pode, né? Então, não podia ligar para o médico, né? O que a gente vê, assim, muito diferente hoje, né? Depois de lá, passei também pelo CEPACO, né? No CEPACO eu fiquei muito pouco tempo, porque eu fui me aventurar, né, no negócio próprio que não deu certo. E no CEPACO também, eu percebi, assim, que a minha supervisora, ela é muito, assim, nossa, ela era extraordinária, né? Ela era uma pessoa, assim, que ela falava assim, olha, o que vocês fizerem, vocês têm que me entregar o trabalho, né? Então, a gente tinha muita autonomia de ir nas unidades, muita autonomia de conversar com os médicos, né, com os enfermeiros, de entender, de passar o dia lá, a gente marcava, né, o dia tal, no horário tal, para ficar um tempo para vocês explicarem para a gente, né, do que se trata, uma tomografia, os exames, né, as partes que cobravam dos pedidos, né, então, assim, para mim foi muito enriquecedor, porque eu era curiosa, né? Eu nunca tive, assim, medo e muito menos vergonha de falar, não sei, me ensina, né? Tanto é, quando eu entrei no centro cirúrgico, minha experiência era zero, eu era recém-formada, né? E eu lembro que uma vez o médico, no meio de uma videolaparoscopia, parou tudo o equipamento, né? E era a época que não tinha engenharia clínica, né? E aí ele começou a gritar, enfermeira. Eu falei, olha, se o senhor parar de gritar e me ajudar, a gente pode fazer junto, né? Pode voltar a funcionar. Ele falou, ai, tá bom. Aí desconecta aqui, conecta ali e deu certo. Então, assim, para auditoria, uma enfermeira auditora, ela tem que ter essa curiosidade, né? Depois, que foi meu último aí que eu tive na parte de auditoria, foi o Santa Cruz, né? O Santa Cruz, assim, foi para mim uma experiência, assim, muito, muito enriquecedora. Eu acho que eu cresci muito na parte de auditoria no Santa Cruz, né? Eu entrei lá como enfermeira pleno, eu tinha uma chefia, uma gerente, assim, minha amiga até hoje, né? A gente se fala, assim, praticamente quase todos os dias, a Gláucia, e ela me deu uma grande oportunidade de fazer auditoria em loco, né? Como eu tinha muita experiência em centro cirúrgico, e eles estavam com muito problema de cobrança de materiais, né? De uso de materiais, eles não sabiam o que fazer, né? Então, a gente sentou, nós fizemos um planejamento estratégico, né? E eu falei, não, Gláucia, eu vou para dentro do centro cirúrgico, né? Então, assim, eu não tinha essa experiência da auditoria em loco, né? Mas eu tinha o conhecimento do centro cirúrgico, eu tinha o lidar com o médico, falar com o médico, saber conhecer anestesistas, né? Os médicos, né? Os bambambam, né? A gente sabe que tem em todo hospital.
Então, para mim, assim, foi um desafio, né? Ela falou, ai, Maria José, você topa? Eu falei, topo, vamos sim. E nós começamos um trabalho de formiguinha, um trabalho muito grande que quem acha que é só ir no centro cirúrgico e ficar ali olhando o que tá... Não é isso, né? Você tem que ter muito conteúdo, você tem que ter muito conhecimento, e não é conhecimento como eu tinha de materiais, não, né? Você tem que ter um conhecimento da parte de auditoria, né? Da parte da operadora, né? Dessa operadora, quais são as empresas homologadas, né? Numa urgência, o médico pede, né? Uma empresa, né? Várias empresas, os materiais, e você tem que saber, falar, não, olha, essa empresa não pode ser, porque essa empresa não é homologada, olha, essa empresa também não pode ser, esse produto não pode ser, porque um pacote no pacote não contempla essa empresa, porque existe toda uma negociação por trás, né, a parte comercial, né? Então, para quem acha que é só entrar dentro de um centro cirúrgico, né, né, muita gente acha, a enfermeira de centro cirúrgico vai lá, só fica olhando, né, ai, não O relatório de pode. cirurgia fica confrontando com nota de débito, ficha anestésica com nota de débito, né? Nada E disso. você falou uma coisa muito interessante com relação a processos, né? Então, o auditor, dentro de um centro cirúrgico, em loco, dentro do hospital, ele precisa entender do processo ali, das negociações, né, relacionadas a cada operadora de saúde, é um diferencial, né, MJ? Eu lembro que vocês faziam o bate-mapa, né, que muitos utilizam esse termo, e muitos enfermeiros assistenciais fazem, mas o papel também de vocês como enfermeiros auditores em loco é orientar a equipe assistencial, né, que muitas vezes não sabe. Então, a gente já está passando aqui, a MJ se apresentou e ela já está falando um pouquinho do que é atuar como auditor dentro de um hospital, né? Poderia se trabalhar dentro de uma central de guias, poderia se trabalhar dentro da área de consignado, né? Tem alguns enfermeiros também que fazem essa ponte. Mas eu vejo um lado muito maior aí, oportunidade relacionado à auditoria em loco dentro do centro cirúrgico, né? E a MJ tem uma experiência bem grande com relação a isso, né? Deixa eu começar a fazer as enquetes aqui para a gente ver quem que está com a gente nessa jornada hoje, se são enfermeiros auditores, se são enfermeiros assistenciais, se a gente tem aluno de graduação, profissional administrativo ou outra formação na área. Então, o pessoal já está votando aqui. MJ, a maioria do pessoal que está participando da jornada são enfermeiros auditores, olha que legal. Ai, que legal. Me surpreendeu, porque eu achei que iam ser mais enfermeiros interessados nas áreas, e os enfermeiros auditores estão participando bastante aí da jornada, né? Deixa eu ver aqui se o pessoal terminou de votar, acho que sim. Vocês estão vendo aí minha tela, estou compartilhando o resultado aí. Então, 76% de enfermeiros auditores, temos enfermeiros assistenciais também, e a gente tem 2 alunos de graduação também, que é muito importante já ir conhecendo o papel do enfermeiro auditor nas áreas, né? Então, sejam bem-vindos aí também. Vou fazer outra enquete aqui, com relação à auditoria, para ver se também vocês já passaram pela experiência de fazer auditoria, análise de OPME, dentro de hospital, seja auditoria em loco ou em contas. Eu adoro essas enquetes. É coisa de enfermeiro, querer saber tudo. Virar indicador, virar gráfico. Acho que terminou, então vamos lá. A maioria sim, olha que legal, a gente tem quase 63% aí que já fez análise, e temos 11 pessoas que ainda não trabalharam com esse tipo de análise, muito legal. Deixa eu só passar aqui fazer a nossa sessão perguntas, né, para a gente ter um direcionamento. Tá compartilhando? Tá, né? Sim. Então, a Maria José já falou um pouquinho como é que ela ingressou na área, né? Falamos um pouco com relação às atividades do enfermeiro.
E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a parte do conhecimento técnico, MJ. A gente já até andou conversando sobre isso, né? A questão, tem muitos hospitais agora investindo na auditoria em loco dentro do centro cirúrgico, e eu lembro que uma época a gente estava conversando, porque assim, precisa realmente ter um perfil, né? E até muito mais comportamental. E eu queria até que você falasse um pouco disso, da parte técnica, do que é preciso Hum, para trabalhar. Você teve enfermeiros na sua equipe, né, com vários perfis, e a parte comportamental também, porque é uma área muito desafiadora, inclusive acho que muito mais do que dentro de operadora de saúde, porque vocês vão estar lidando diretamente com os médicos, né? Então eu queria que você sim. falasse um pouco sobre isso também. É um grande jogo de cintura ali que você tem que ter, né? Então, né, quando eu entrei no Santa Cruz, então a gente fez, né, essa auditoria em loco e depois eu passei para a supervisão. Então, eu fiquei responsável pela central de guias também e o agendamento cirúrgico. Então, é nesse momento, Lu, que é muito importante o conhecimento, né? Da parte de OPME, da parte de materiais, né? Então, por quê? Porque é o momento que você dá o suporte, né? Você tem que, no agendamento cirúrgico, por exemplo, o médico ele pede um material da qual não faz parte de um pacote, aquele material, né? Então, você tem que ter todo o conhecimento, o equilíbrio, né? Você tem que ter uma bagagem ali para você conversar com o médico, fazer ele entender, porque o médico, muitas vezes, ele não sabe que aquele procedimento dele é um pacote nessa operadora, que é homologado para outra operadora, ele não tem esse conhecimento. Então, você, né, como enfermeiro auditor, você tem que deter esse conhecimento para você fazer entender, né? Então, você tem que ter um jogo de cintura, porque tem médico que fala, não quero saber se é pacote, isso daí é um problema de vocês, é um problema da operadora com a instituição, e não é bem assim, né? Então, um médico parceiro, né, ele tem que ter o conhecimento, ele tem que participar, ele tem que estar inserido nisso daí, e ele tem que ser parceiro do hospital, né? Então, você tem que adquirir esse conhecimento e falar. Então, lidar com o médico, né, não é fácil, todo mundo sabe, né? Mas se você é detentora de conhecimento, você não tem problema. Então, assim, eu falo com muita segurança que no tempo que eu fiquei dentro do centro cirúrgico, foram aí 4 anos que eu fiquei, e eu não tive dificuldades, né? Dentro da dificuldade, sim, a gente tem aqueles médicos que eles não querem entender, são bem grosseiros, né? Então, é onde você entra também no nível que você mostra o seu conhecimento, né? Então, ele é detentor do ato cirúrgico, né? Da técnica cirúrgica, mas eu me colocava muito bem, doutor. A parte técnica, o procedimento cirúrgico, eu não estou questionando, né? O que eu questiono com o senhor, que é o meu conhecimento, né? Junto com a operadora e com o hospital, é isso. Então, nesse procedimento, o senhor precisa utilizar isso, desse prestador. Este material, ele é um material que ele não é necessário ao procedimento, o senhor consegue realizar sem ele. É, então, é esse conhecimento que você tem que deter, né? E passar isso daí. Então, não é fácil, não foi fácil, foi bem desafiador. Mas depois de um momento que você se faz presente, né? Você se faz conhecer e eles entendem que você conhece o que você fala, né? Você tem segurança daquilo, é tudo tranquilo, né? Você, doutor, ó, o senhor agendou esse procedimento cirúrgico nesse não. Ah, não, ok. O que pode substituir? Ah, qual é a empresa que pode ser, né? Então, tudo fica muito tranquilo, mas assim, se você não adquirir conhecimento, né? O PME também é um material que hoje você está com uma pinça, amanhã já é outra, né? Você está com um clipador, amanhã já é outro. Então, você tem que ter esse conhecimento, né? De várias marcas, para você, no mínimo, dialogar, né? As Então, nomenclaturas também, né, Maria José, que eu acho que é a maior dificuldade também, né, quando o pessoal faz análise,
o médico solicita de uma forma, a nomenclatura, e aí o auditor precisa ser extremamente curioso, né? Eu lembro até hoje que você falava nos cursos do caso do Spongostan, né? Muito engraçado isso daí. Que É, a pessoa que pegou a análise ali inicialmente não sabia e acabou enviando para a sala cirúrgica o pó. E aí, numa hemorroidectomia. E o médico falou: Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu assopre, né? eu sou. Então, é muito importante pegar no início da análise, nessa parte que você está falando. Muitos hospitais têm olhado só o pós, né, MJ? Assim, olha o que o médico coloca em descrição cirúrgica, confronta as famosas etiquetas e a parte da nota de débito, que eu também não sou super contra. Eu acho que teria que ter uma nota de gasto de farmácia, né? Teria que ter uma coisa muito mais registrada, com detalhes, registro Anvisa, lote, então tem que ter todo um detalhamento para se rastrear mesmo o APME, né? Então, quando você fala dessa sua experiência desde o início, né, ali na central de guias, ali no início do agendamento, eu acho que isso é a parte mais importante aí, né, Maria José? Só queria te fazer a seguinte pergunta. Você, como gestora também, já foi gestora da área, e você já teve enfermeiros também que não tinham experiência na área de centro cirúrgico. Como é que você compara esse tipo de profissional? Então, se você, por exemplo, tivesse que estar recrutando um enfermeiro auditor para participar dessa auditoria em loco, o que você olharia no perfil desse auditor? Assim, então, requisito mínimo é o enfermeiro ser um assistencial de centro cirúrgico ou não? Pode ser um enfermeiro de UTI, por exemplo, e ele também conseguir se virar no centro cirúrgico? Então, eu queria que você também falasse essa experiência, assim, que é muito importante, porque que eu tenho visto no mercado? E eu acredito que sim, que tem um diferencial você já ser assistencial de centro cirúrgico, mas isso também não quer dizer nada, porque pode ser que a pessoa não seja uma pessoa curiosa, ela não é uma pessoa que estuda, não é uma pessoa que vai atrás, então pode ser que ela também não se dê bem nessa área de auditoria em loco e centro cirúrgico. Mas eu percebo que talvez não tendo conhecimento da assistência em centro cirúrgico, o caminho vai ser mais longo, né? Vai ser muito mais penoso, a pessoa realmente vai ter que fuçar assim de trás para frente aquela solicitação, porque é um conhecimento novo para ela, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque o que eu tenho visto no mercado é que o pessoal tem dado oportunidade mais para quem tem a experiência assistencial em centro cirúrgico. Sim, eu acho assim, Lô, como equipe, a equipe ela tem que se complementar e completar. Então, eu não posso ter uma equipe que só tenha um conhecimento, uma especialização. Mas é como você falou, o enfermeiro, quando ele é curioso, quando ele quer aprender, quando ele quer ter conteúdo, ele cabe em vários locais, entendeu? Em vários departamentos, né? Então, eu tinha na equipe pessoas com vários conhecimentos, né? Pessoas de UTI, pessoas de centro cirúrgico, pessoas de unidade, né? Clínica médica cirúrgica, oncologia, né? Então, eu acho que assim, para admitir um profissional, eu acho que ele tem que ter uma assistência. Eu acho que assim que é um dos requisitos básicos, em que independe, né? Ele tem que ter essa curiosidade de auditor. Ele tem que ir procurar conhecimento, né? Às vezes, olha, eu tenho assistência na clínica médica cirúrgica, ok, né? Mas você pega uma conta de centro cirúrgico que você não tem noção, você quer ir lá conhecer, você quer ir no departamento de OPME, você tem a curiosidade no agendamento cirúrgico, como que o médico pede, quando ele pede, assim, como que vocês tratam, né? Então, assim, o enfermeiro auditor curioso, né, que quer adquirir conhecimento, ele cabe em qualquer lugar, mas, assim, eu vejo um requisito básico é assistência. É como você falou, vai desenvolver, mas a trajetória é mais demorada, né? Então, como você falou, tem 2 alunos aí da graduação, né? Então, eu até deixo uma mensagem para esses alunos, né? Que
para vocês traçarem mesmo o plano de carreira de vocês, né? O meu aconteceu. E aconteceu numa trajetória boa, né? Porque eu tive a assistência no centro cirúrgico, né? Um lugar assim como uma UTI, né? Hemodinâmica, é um local assim que as pessoas têm muito medo. Ai, nossa, centro cirúrgico, não quero ir de jeito nenhum. Talvez hoje, se eu fosse procurar um emprego, eu não procuraria no centro cirúrgico, né? De tanto medo assim que as pessoas hoje falam, né? Mas na minha época de recém-formada, eu não tinha noção de nada, né? Então, para mim, nossa, era tudo muito festa, né? Era muito conhecimento, né? E eu era muito curiosa, super jovem, né? Entrava no procedimento cirúrgico, pedia para o médico, doutor, me mostra, e às vezes até se paramentava. Eu falava, ai, se paramenta para você entrar aqui pertinho no campo, né? Então, assim, eu acho que isso, assim, eu cresci muito, né? Hoje eu tenho essa visão que eu não tinha lá no passado, né? Dessa curiosidade. Então, cresceu muito. Então, eu acho que, para mim, num processo seletivo, um requisito básico seria, assim, uma assistência independente, né? Mas, assim, a curiosidade e, assim, a vontade de querer ter conhecimento e conteúdo da área. Eu acho que é primordial, né? E Eu acho falo mais ainda, né? Eu acho que nessa área, MJ, em centro cirúrgico, talvez o auditor tem que ser 3 vezes mais curioso, né? Ele tem que ser, porque é tanta novidade, são coisas tão é, cada hora muda, né? Até você que já tinha muita bagagem como assistencial de centro cirúrgico, muda-se toda hora a questão dos materiais, as técnicas, os procedimentos. Então, o enfermeiro que almeja, né, trabalhar nessa área especificamente, inclusive até mais assim, dentro de hospital, eu até aconselho o pessoal, quando iniciar, vai para o hospital primeiro, porque é onde a gente tem a oportunidade de ver os procedimentos, né? Então, deu um tempinho ali durante o meu trabalho, pede para sua chefe, eu gostaria de acompanhar uma cirurgia, né? Então, mesmo você não sendo de centro cirúrgico, eu cansava de fazer isso com a Nilza, né? Você conhecia a Nilza, minha chefe. Eu falava para ela, eu adorava centro cirúrgico, né? Acho que já foi dentro do trainee. Eu Eu até via. me metia na parte assistencial, né? Tomei umas cortadas lá. Não, você é trainee de auditoria, não pode ir para assistência, né? Mas eu acho que a gente tem que desbravar mesmo o conhecimento, assim, de ficar perguntando por que isso, por quê, e não simplesmente ir aceitando as situações, né? Mas sempre foi desse jeito, o médico sempre solicitou dessa maneira. Não, é realmente ser uma pessoa questionadora, né? E eu acho que outro ponto também importante, Maria José, que também ajudou muito na sua carreira, é a forma de falar, né? A forma de abordar o profissional médico em centro cirúrgico, eu acho que é um desafio muito grande, não é para todo mundo. Não é você tem que ser extremamente político, você tem que ser, você tem que até conhecer a pessoa que você está falando, né? Assim, qual que é o perfil dele, como é que eu vou abordar, como é que é a forma que eu vou falar. Então, eu acredito que quem trabalha dentro de hospital, dentro de centro cirúrgico, em auditoria, é um desafio muito grande desenvolver essa parte comportamental, né? De como lidar com pessoas. Você falou uma coisa muito interessante. Eu precisava ter pessoas, assim, eu gosto de lidar com pessoas, então, talvez uma das características de ser um enfermeiro auditor dentro de centro cirúrgico em loco de gostar de lidar com pessoas, porque você vai estar ali o tempo todo, não é um perfil de um enfermeiro que vai ficar sentadinho ali, quietinho ali no foco dele, né? Em alguns momentos, realmente, ele vai ter que fazer essa ponte entre o médico, entre o enfermeiro assistencial do centro cirúrgico, né? Então, isso é muito importante. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais uma pergunta, que a conversa está muito interessante. MJ, aprimoramentos. Qual tipo de aprimoramento que você acha que o auditor precisa fazer para estar trabalhando nessa parte hospitalar aí, na parte de OPME? Bom, eu acho que todo o conhecimento na parte de OPME, de tabelas, hoje o que a gente vê? A gente tem muito enfermeiro que não tem conhecimento do que é TUS, do que é TIS, do que uma MB, uma CBHPM, não tem conhecimento disso, né? Então, o enfermeiro, ele tem que adquirir isso, não tem como você entrar
numa auditoria, né, e até mesmo dentro de um hospital, sem você saber o que é isso, né? Ô Lu, voltando um pouquinho, que você falou, né, quando você ia lá no centro cirúrgico, o que a gente tinha, né, antigamente, né, lá no início da auditoria? A gente não tinha essa integração, esse entendimento entre a assistência e a auditoria, né? A gente não trocava figurinhas. O enfermeiro auditor que entra dentro de um departamento, ele é visto como um inimigo da enfermeira que está ali na assistência, né? E não é isso, gente, né? Como acusador, né? Exatamente, Vai mostrar os você está defeitos, né? apontando, exato, e não é isso que o Eu auditor eu faz. passei vários problemas ali, acho que a Maria José sabe, era uma coisa muito nova na época, né, então, na época, a minha gestora, ela pedia para fazer bilhetes, a Maria José lembra disso, e eu colocava os bilhetes no mural, gente, vocês não têm noção. Faltou anotar não sei o quê na nota de débito, e colocava o nome do profissional, assim, hoje, com certeza eu ia ser processada, né, mas isso lá em 99, então assim, quando eu chegava no centro cirúrgico, o pessoal queria me matar. Exatamente. Eu era uma pessoa muito mal vista. E o próprio gestor, ele fazia fazia eu ter esse papel, né? Te Eu era colocava estudante nessa nessa situação, né? situação, eu era estudante na época, então eu tive situações ali muito complicadas, e eu lembro que a gestora, na época da assistência, realmente tinha um problema com o pessoal da auditoria e não tinha essa conexão, né? Eles não entendiam a importância da auditoria ali dentro. Então, foi uma época bem complicada, mas eu também aprendi muito. Eu entrava nas cirurgias, eu estava nem aí, e perguntava. Foi uma época que eu aprendi demais ali com relação a os procedimentos. Eu acho que isso me ajudou muito, sabe, Maria José, com relação a depois ter entrado na auditoria. E um ano que eu fiquei aí dentro do centro cirúrgico só olhando as cirurgias. Então, para vocês que estão começando, ou até para quem já é antigo e quer entrar para essa área, enfim, assistam muito procedimento, né? Às vezes a gente vê, tem o YouTube, né? Olha lá no YouTube procedimento. Realmente, tudo está mais fácil, a gente consegue ver a técnica, até de forma muito mais até de perto do que se a gente estivesse ali propriamente no procedimento. Mas até hoje ainda é difícil, viu, Maria José? Sim, eu sei. As operadoras não, os hospitais não deixam as operadoras em loco fazer as auditorias do centro cirúrgico, o que eu acho também isso é um absurdo, precisa ter uma transparência, né? Precisa ter uma parceria. Parece que quer esconder as coisas, né? Essa impressão que dá, né? Não pode ter auditor aqui porque, sei lá, vou fazer alguma coisa errada. É. E eu lembro também, quando eu acompanhava os alunos no Santa Cruz, para o personal auditor de OPME, infelizmente a gente não tem mais ele, mas os alunos adoravam, porque eles ficavam dentro do centro cirúrgico vendo os procedimentos, e quando a gente ia se apresentar tal, então assim, os médicos até hoje, né, assim, na questão de 2 anos atrás, mas quem que é, né? É professora? E o que está fazendo, né? É. Está ensinando os alunos, para quê? Então, precisa ter toda essa conscientização também. A gente vê que se passaram aí, sei lá, 15 anos, e os médicos ainda têm essa resistência com relação à auditoria, né? De que realmente a gente está ali para ficar vendo erro. E não é, né? É realmente essa interação aí que a gente precisa ter. Então, Sim, isso é tem que ter essa parceria, né? Eu lembro muito bem quando eu ficava dentro do centro cirúrgico, aí o médico falava assim, eu vou usar, mudava de material ou de quantidade. E a enfermeira do centro cirúrgico, ela vinha, Maria José, será que você pode me ajudar nisso, nisso, nisso? Eu falava assim para ela, claro, vamos lá. Só que você vai comigo, porque você precisa aprender, né? E você não vai ser a enfermeira auditora, eu sempre vou estar aqui, eu sempre vou na sala com você, mas você precisa aprender a saber a falar o porquê que eu vou falar aquilo para ele, né? Então, por exemplo, o médico falava que sei lá, o endobag. Eu quero um endobag, né? Que é um saquinho para retirar lá uma peça, ou um cálculo, a vesícula, alguma coisa. Eu quero, mas aí a enfermeira do centro cirúrgico ia falar, doutor, mas o senhor não pediu. Eu não pedi, mas eu quero, né?
Ai, doutora, então eu vou chamar a auditora. Não, mas a auditora do quê? É do hospital ou é do convênio? Ele falava assim, ah, é do hospital. Ah, então espera um pouquinho que eu vou ver se eu vou precisar, né? Então ele ficava meio assim, porque o auditor ele já impõe isso, né? Então quando eu chegava na sala, eu falava assim, ô doutor, mas o que o senhor precisa? Ah, preciso do endobag, mas o senhor não fez a solicitação no agendamento cirúrgico, né? É uma cirurgia eletiva, como eletiva, o convênio ele não vai autorizar, né? Então, assim, a gente tem algumas opções. A gente chama a família, né? E a gente fala o valor para a família, para tratar como particular. A gente pede para o fornecedor que está aqui, porque ele já leva as coisas tudo dentro da malinha, né? Que é para realmente o médico usar. E se o auditor ele não for expert o suficiente nisso, ele também não inclui o fornecedor nesse contexto, né? Então, falava, o fornecedor ele cede para o senhor, né? Porque quantas cirurgias o senhor não deve fazer com o material dele? Se o senhor usar e colocar na conta, vai ter negativa. Aí o senhor pode também efetuar o pagamento, né? Então a gente tem três opções: o senhor paga, a família paga no particular, mas a gente vai chamar antes, ou o fornecedor ele faz essa doação. Então a gente se colocava nessa situação, né? Mesma coisa, quantidade de trocáter, parafuso. Uma vez eu tive um bucomaxilo que ele pediu lá o mínimo de parafuso possível para a operadora poder autorizar, e chegou na hora do procedimento cirúrgico, o paciente indo para a sala, ele falou, no corredor eu peguei essa conversa. Então você tem que estar muito ligado no que está acontecendo dentro do centro cirúrgico. Não adianta você ficar lá numa salinha, lá, olhando cara crachá, não adianta. Você tem que circular, você tem que estar na sala, você tem que se fazer presente. E aí o bucomaxilo falou isso, né? Aí eu voltei, chamei o diretor, que na época ele era também da equipe da anestesia, e falei, doutor, olha, o médico tal falou assim, 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 o senhor não quer chamar ele para a gente poder esclarecer, né? Ele falou, tá bom, vou chamar. Pois ele falou, ele ia usar mais X parafuso a mais, e eu falei, mas doutor, né, numa cirurgia dessa, era eletiva também, Lefor 1, você sabe quais são as quantidades de placa que vai, você sabe a quantidade de parafusos que vão ser utilizados, então, assim, nesse momento, a opção é ou o senhor cancela o procedimento cirúrgico e faz um novo agendamento com nova solicitação, ou chama a família para falar os valores desse parafuso, ou o fornecedor também faz a doação para o senhor. Nosso fornecedor queria me matar, né? Porque imagina os preços dos parafusos e na quantidade que ele estava pedindo. Então, você tem que ter esse conhecimento, você tem que estar com a antena ligada em todos os procedimentos cirúrgicos, você tem que ir em todas as salas de cirurgia, você tem que conferir lá o material, olhar, olha, o pedido é esse, o autorizado é esse, na sala é esse, entendeu? Então, assim, é tudo que vai te agilizar lá na frente, porque ali você pega no ato, né? Tanto é que a gente já orientava o médico, doutor, olha, na sua descrição cirúrgica, o senhor precisa constar todos esses materiais aqui, né? Porque é o efetivamente utilizado que a operadora vai olhar e vai pagar ou não a gente. Então, o senhor precisa. Então, a gente sentava, tinha médico que falava, na hora que eu for fazer a descrição, você senta comigo? Então, isso daí também é uma expertise que a gente tem que ter, né? O enfermeiro auditor, ele tem que estar atento a tudo isso. Outra coisa, Lu, então é um aprimoramento também que o auditor ele tem que ter, ele tem que estar conectado, ele tem que saber o material que vai numa prótese de quadril, ele tem que saber numa prótese de joelho, de ombro, quais são os materiais, quais a quantidade de âncoras que pode estar Que já tinha utilizando ou sido não. autorizado, né? O que está entrando na sala. Eu lembro que Exatamente. quando acompanhava com os alunos, eu fazia questão deles checarem o registro Anvisa, né? Porque muitas vezes há troca de material durante o procedimento cirúrgico com relação ao registro. E aí o pessoal depois vai olhar as etiquetas, muitas vezes nem olha os registros Anvisas das etiquetas, então fica a dica aí para vocês. O material é importado, nacionalizado, só que aí o circulante de sala coloca a etiqueta com os termos em inglês ou alemão, enfim. E aí não tem o registro Anvisa ali do material, né? Então, essa orientação da gente como auditor,
para a equipe da enfermagem, falando, olha, o processo é esse, vocês precisam preencher dessa maneira, vocês precisam colocar dessa forma, então é muito importante. E eu queria te perguntar um negócio com relação a... O pessoal até já fez uma pergunta aqui, eu também passei por uma situação complicada, eu acho que eu nem era auditora na época, não lembro. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente está saindo um pouco da parte de aprimoramento, mas acho que vale a pena falar disso, com relação a... Aconteceu, isso com certeza acontece muito, né? Com relação a ou troca de material, ou o médico pega e leva embora. Então, eu passei por um grande hospital em São Paulo e eu estava durante o procedimento. Não, eu era auditora. Eu acho que eu era auditora, não lembro. Eu acho que eu era. E eu estava olhando ali a cirurgia e eu vi que o cirurgião pediu para pegar os trocáteres permanentes, só que ele tinha solicitado para a operadora os descartáveis e eles estavam autorizados. E aí ele simplesmente pegou os descartáveis autorizados e colocou na mochilinha dele e levou embora. E só sei que a enfermeira da assistencial do centro cirúrgico falou para mim e falou assim: você não está vendo isso. Aí eu falei, É absurdo. e aí cobrou da operadora o material descartável. Então, assim, se eu, como auditora, não posso olhar esse tipo de situação, comunicar e até tomar alguma atitude frente a isso, quer dizer, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando ali e eu tenho que ser conivente com a situação. Então, assim, isso é muito complicado, mas vai depender do lugar que vocês estão trabalhando, a questão de a quem vocês estão subordinados. Por exemplo, a Maria José falou, teve um determinado hospital que não poderia falar com os médicos, não poderia ligar. Então, eu lembro que em um outro hospital que você trabalhou, você falou, Lu, eu demorei quase, sei lá, 1 ano, 2 anos para conseguir ter a confiança dos médicos, para poder conversar. Então, esse trabalho é muito importante, né, Maria José? Não é simplesmente chegando lá no centro cirúrgico, ficar numa salinha fechada, ficar confrontando nota de débito. Esse não é o papel do enfermeiro auditor, né? Lu, quando eu era enfermeira do centro cirúrgico, eu peguei uma situação dessa, foi bem no início, né, dos materiais descartáveis, era uma cirurgia laparoscópica, na época era acho que era gastroplastia, onde usava muito aquelas pinças descartáveis, né, eu era nova ali, era gestora da área e era nova, então eu chamava as enfermeiras e falava, olha, nem o médico pode levar material descartável, né, daqui. E explicava por quê. Olha, existe uma rastreabilidade, esse material, ele saiu lá do fornecedor, ele veio para o hospital X, né? Se ele sair daqui, for para outro hospital, tiver alguma intercorrência, for fazer o levantamento desse material lá, vai ver que aquele material não foi para aquele hospital, e sim para o hospital X e não para o Y. Orientava tudo ela. Uma vez o médico pegou as pinças que tinha utilizado no procedimento cirúrgico e ia levar embora, né? E aí ela diz, a enfermeira, que conversou com ele, ele falou, do mesmo jeito eu vou levar, né? Aí eu falei, então tá bom, então você vem comigo, a gente vai ficar esperando ele vai se trocar, na porta da saída eu vou abordar ele. E essa vai ser a sua abordagem para sempre com todos os médicos, né? Aí o médico veio, né? E eu falei, oi, doutor, tudo bem? Então, a enfermeira me comunicou que o senhor está levando os materiais, né? Como eu estou vendo aí na mão do senhor. Então, eu só preciso orientar o senhor, né, desse item. Eu estou fazendo o levantamento de todo o material, estou descrevendo aqui, né, que o senhor está, que foi utilizado no paciente, tal, aqui no hospital, mas que o senhor está levando para outro hospital, né? Maria José, eu estou levando porque lá no outro hospital é bem carente, é beneficente, né? A gente não tem, né? Que é um material de primeira linha, tal. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. Eu só vou comunicar, estou fazendo por escrito, eu gostaria que o senhor assinasse essa folha aqui, que eu vou mandar para a diretoria. Nossa, mas por que você vai mandar para a diretoria? Falar, doutor, olha, esse material ele foi exclusivamente enviado para esse hospital. O senhor levando para o outro hospital, qualquer intercorrência que venha a ter lá naquele paciente, vai se fazer o levantamento, vai ver que esse material veio para o hospital, onde eu sou a responsável do centro cirúrgico, né? Então, assim,
O senhor pode levar o material, fique à vontade, eu só vou fazer essa comunicação e o senhor me assina aqui. Nossa, ele queria colocar o material em cima da minha cabeça. Eu falei, não, doutor, fique à vontade. Agora o senhor pode levar o material, né? Ele falou, não, colocou no chão ali no centro cirúrgico, mas ele não levou, né? Então, é esse conhecimento que o enfermeiro auditor tem que ter. Então, assim, eu não vou lá brigar com o médico, eu não vou lá arrancar o material da mão do médico, jamais. Eu vou orientar para ele, né? Vou mostrar a realidade do que pode estar acontecendo, né? Porque aí sim ele vai ter que arcar com as consequências, né? E Ele vai ter que se comunicar a responsabilizar. chefia dele, né? Sim, A diretoria médica, né? Que é o principal. E exatamente. isso Então, eu acontece como muito super... de ser expulso, né? Essas situações aí, eles Sim, acabam sendo convidados a se retirar, é a muito se sério, né? retirar. Mesmo eles Então, levando os materiais para o SUS, né? Que é isso que acaba acontecendo, eles levam para o sistema público, mas isso é gravíssimo, né, MJ? Só que agora a não gente tem uma pode. novidade boa, né? Tem uma empresa aí com uma tecnologia de RFID, né? Aquele dispositivo que às vezes a gente vê nas etiquetas de Uhum. aquele De negocinho roupa. durinho, quando a gente passa a pita, né? É a Uhum. mesma coisa, só que ele pode ser até menor, só não vai dar para colocar em parafuso, porque realmente é muito pequeno, Muito mas essas pequeno. pinças, todas essas coisas, elas já estão sendo rastreadas, então a gente acredita que algumas situações dessas aí não vai acontecer mais, porque você tem toda a informação ali de toda a jornada do Codificado já, né? então, isso pode ser que, com certeza, vai ajudar muito a gente na área. A Thaís perguntou assim, como lidar com a máfia das próteses? Isso é muito complicado, né? A questão de indicação de marca, né? Então, como você falou, né? A Maria José, ela brigava muito com o pessoal, brigava assim, né? Na questão de orientação com os fornecedores. Então isso aqui vai ter que ser como é que se diz? Doação, né? Doação. Vai ter que ser doação, então fazer umas parcerias com relação a isso. Mas a gente sabe que tem isso, o auditor ele tem que até ter ciência, né? Só que eu não acho que a gente deva se meter, é simplesmente comunicar, eu percebi essa situação, está acontecendo isso assado, e sim passar para a diretoria médica, né? Porque é ela que tem que decidir esses tipos de situação. Voltando na parte de aprimoramento, a gente sabe que tem vários cursos no mercado, né? Inclusive, vou falar até um pouquinho de pós-graduação, mas eu queria falar para vocês com relação a um evento que eu também promovo, né? É uma outra empresa que eu tenho, que é o Congresso Brasileiro de OPM e DMI para Auditores. Já está na sua terceira edição. Esse ano vai acontecer no fim do ano, se Deus quiser. Esperamos que aconteça presencial também, mas a gente já está fazendo ele para ser por transmissão ao vivo, tá? Então, se vocês tiverem interesse, já está com as inscrições abertas. É muito importante vocês participarem desse tipo de congresso. Ele é muito focado para os auditores. Podem participar quem não é auditor. Eu quero entender como é que é o meio. Fiquem à vontade para participar. Tem a exposição dos patrocinadores ali, das indústrias, então vocês vão ter contato com o material. Eu faço questão de ter o hands-on ali, né, na parte do coffee break, né? Então, isso é muito importante vocês participarem. Queria convidar também vocês a fazerem parte da comunidade de auditores em saúde. Quem adquirir o ingresso do congresso esse ano vai participar da trilha do OPME da comunidade de auditores, tá, gente? Então, às vezes o pessoal, eu quero só fazer a trilha de OPME com o som ativado aí. Tem um nenezinho aí. Deixa eu só desativar o som aí. Orando. Pessoal, desativa o microfone, por favor. Pronto, descobri. Voltando ali na parte da comunidade de auditores, a gente tem pessoas aqui presentes que fazem parte da comunidade, a gente tem uma trilha de OPME, que quem compra lá o ingresso do congresso, eu estou dando de bônus a trilha do OPME da comunidade de auditores, tá? Outros cursos que a gente oferece, inclusive até a Maria José
ela deu vários cursos para mim relacionado a isso, e a gente já tem um gravado que é o de auditoria de OPME nas contas hospitalares, em que eu ensino a fazer análise do OPME nas contas, tá? Futuramente eu estou querendo fazer um de auditoria concorrente em centro cirúrgico, auditoria em loco. Queria falar um pouco mais sobre essa área, mas ainda a gente tem que fazer o planejamento aí desse curso. MJ, o que você acha com relação à pós-graduação? Hoje a gente tem várias pós aí, né, gerais, auditoria em saúde, inclusive esse ano acabou de lançar uma da gestão OPME, específico para a área de OPME. Não sei dizer se é bom, não estou fazendo propaganda, eu só estou dizendo que existe uma pós-graduação específica em OPME. Eles já tinham um curso grande, né, de longa duração, né, que não era especialização, mas que o pessoal no mercado já falava bem com relação a esse curso, tá? Então, para vocês que estão nessa área ou que desejam ingressar nessa área, quanto mais cursos práticos vocês fizerem, mais conhecimento vocês vão ter. Eu acho que é uma das áreas que a gente tem que estudar mais, né, Maria José? A parte de Sim. OPME é uma das áreas que a gente precisa. E um aprimoramento que a Maria José falou que é muito importante, que muitas às vezes não dão importância, é TIS e TUS, né? Então, TUS, como é que eu mexo com relação ali às terminologias relacionadas à área de OPME, as TUS relacionadas aos procedimentos médicos. Então, vocês precisam ter esse entendimento, vocês precisam ter o entendimento do rol da ANS, né? A gente acabou de ter aí uma atualização, se não me engano, até entrou a cirurgia de endoscopia, né, para coluna. Isso. E a gente tem as diretrizes de utilização, quer dizer, tem procedimentos cirúrgicos ali que não é para todo mundo, então, assim, sempre estudem, sempre se atualizem. Temos livros relacionados a essa área de OPME, aí o pessoal da BEA Brasil tem feito algumas publicações. Vejam vídeos no YouTube, sempre procurem estudar. É aquele negócio, né, Maria José? Tem que ser curioso. Parecer um termo ali que eu não conheço, um material que eu não conheço, vocês investiguem ao máximo para descobrir o que é aquele material, tá? E pergunte médico, né, que a gente estava falando de centro cirúrgico, por que o médico do centro cirúrgico ele é estressado? Porque no centro cirúrgico é a prova que ele vai fazer se ele é um bom profissional ou um mau profissional, se o procedimento vai dar certo ou ele não vai dar certo. Então, não é um momento que você tem que ficar ali discutindo com ele, por isso que você tem que ser objetiva, com conhecimento, e chegar para ele e falar, doutor, essa é a realidade, o que o senhor quer? Cancelar, chamar a família ou o senhor paga? Entendeu? Então, assim, não é o momento de você entrar na sala de cirurgia e ficar questionando com ele, você só tem que falar o que vai acontecer. O senhor quer usar esse material? Outra situação, paciente aberto. Como que você vai negar o material com paciente aberto? Olha, a cirurgia não teve sucesso, né? Porque a enfermeira foi lá e falou que eu não podia usar esse material. Né, Maria José? É importante pegar o antes, né? É antes, por isso que é muito importante a enfermeira no agendamento cirúrgico. O agendamento cirúrgico central de guias tem que ter um profissional com conhecimento técnico. E o ideal também é ter enfermeiro auditor em cada cirurgia, né? Ou pelo menos nas cirurgias, ou nas cirurgias que dão mais problema, ou aqueles médicos que escrevem menos ou utilizam mais material. Então, também fazer essa gestão, né? Esse entendimento do perfil ali do centro cirúrgico, para saber aonde realocar os profissionais, né? O mundo ideal é que se tivesse aí os enfermeiros auditores dentro do centro cirúrgico, fazendo as auditorias em loco em tempo real, né? Esse seria o melhor dos mundos, né? O pessoal Mas eu não quer fazer pergunta, vocês não querem fazer nenhuma pergunta, gente? Aproveita. Ô, Lu, que é a máfia das próteses, né? Que a Thaís perguntou, né? Hoje, o que a gente tem? A gente tem a segunda opinião, as operadoras, elas estão bem consciente, né? Disso daí, elas são bem mais preparadas hoje, né? Então, assim, tem que ter uma indicação, tem que estar dentro dos critérios, né? Do rol mesmo, ali de procedimentos. Então, assim, hoje é bem mais cercado essa situação, né?
Eu sei que lá no início, há muito tempo atrás, a gente tinha um grande problema disso, né? Saía indicando, a operadora também, sem nenhum tipo de diretriz, sem um objetivo, um alinhamento, também já ia autorizando, e a gente via, assim, várias situações, né, que nós sabemos aí de indicações, né, de amputações até de membros pela qualidade ruim do material, né, porque era só a finalidade e o objetivo era só propina mesmo, né, então hoje a operadora ela é muito em cima disso, e eu falo porque hoje, né, eu atuo na operadora, e a gente vê esse cerco, essa análise muito criteriosa quando é indicado, né, qualquer tipo de procedimento invasivo, de prótese, de coluna, de quadril, de ombro, então, assim, é uma análise muito criteriosa. Então, hoje a segurança é muito mais, não sei de onde a Thaís é, talvez algum interior que talvez não tenha ainda, né, esse acerco sobre as indicações, mas assim, aqui em São Paulo é muito criterioso, né? Muito bem. Já está melhor, né, Maria José? Está bem São melhor. 10 olhos em cima, né? Na E outra coisa. Na Pode segunda-feira a falar, Lu. gente vai falar sobre a parte de operadora com a Débora. Vai ser outra live legal. Você também Muito participa, hein, bom. Maria José? Tá, pode deixar, Fico eu para a entro Débora na sim. parte de operadora. E, ô Lu, outra coisa também, né, que eu falei do agendamento cirúrgico, né, é muito assim, se tiver algum gestor na área, aqui, ouvindo a gente, pense bastante nisso, né, se você é responsável por um agendamento cirúrgico, ou tiver condições de colocar o profissional técnico, a gente tem muito ganhos, todo esse sofrimento que eu falei para vocês dentro do centro cirúrgico é amenizado, assim, 90% no agendamento cirúrgico, né, dentro do centro cirúrgico. As dores do centro cirúrgico a gente consegue amenizar ali no agendamento, porque é o momento que o médico ele está fora de um centro cirúrgico, né, ele está lá na sua clínica, é quando você liga para ele, você negocia se é um material que não está dentro do pacote, se é uma empresa que não é homologada. Então, é um momento, sim, que aí sim é o momento que você briga ali com o médico, entendeu? Você faz ele entender, você ameniza, suaviza ele lá dentro do centro cirúrgico de qualquer intercorrência, porque quando acontece a intercorrência, pronto, acabou. Doutor, eu só preciso que o senhor anote para mim o que aconteceu na intercorrência e o que o senhor utilizou para a intercorrência. Acabou. Central de guias, mesma coisa, os recursos, né? Quando a operadora ela dá negativa daquele material numa urgência, porque central de guias geralmente ela trabalha mais na urgência, né? Então, você, com um profissional com conhecimento técnico ali, você já consegue pedir para a justificativa do médico. Às vezes, você mesmo, como enfermeira, você consegue ter um embasamento técnico e mandar ali um relatório. É claro que tem que ter uma assinatura médica, né? Ou do auditor, ou da equipe que assistiu o paciente. Mas, assim, são profissionais primordiais nessas áreas, né? E falo mais ainda, coloque os enfermeiros auditores em loco, principalmente nas áreas de maior rentabilidade financeira para o hospital. Centro cirúrgico, hemodinâmica, UTI, se for oncologia, né? São áreas que têm muito materiais, muito medicamentos de alto custo, né? Então, põe seus enfermeiros com os olhos nisso daí. A clínica médica cirúrgica já é uma parte que você está na recuperação mais ali do paciente, né? Mas o gasto maior são nessas áreas. Então, põe os olhos, né, dos profissionais nessas áreas, né? Crie indicadores, faça interação com a equipe de assistência, né? A gente conseguiu, assim, grandes ganhos ali no Santa Cruz fazendo isso. A gente tinha semanalmente
reunião com a gerência e com as lideranças das áreas para se fazer entender que a gente não está ali para dedurar ninguém, muito pelo contrário. A gente é parceiro, use a gente, use o auditor, né? A gente tem que usar o auditor da área ali para perguntar, para questionar, ó, me ajuda, ó, o médico prescreveu isso, o médico registrou aquilo, o médico está pedindo aquilo, né? Off-label, quantos off-label a gente não pegava ali na cirurgia de oftalmo, né? Os antibióticos que eram endovenosos, eles queriam colocar como colírio no olho do paciente. A gente já pegava 4, 3 mil reais ali de medicamento. A gente já na hora falava, doutor, off-label, vamos chamar a família, a gente fala o valor para a família. Tinha médico que já falava, né? Nossa, mas como que você sabe isso, né? Então, eles acham, né, que a enfermeira auditora não sabe nada, só está ali para poder confrontar as coisas, e não é assim, né? Quem não se faz aparecer, né? Quem não se faz percebido, esquecido fica. Então, eu acho que o auditor ele tem que ter uma marca registrada ali, ele tem que se fazer presente. Eu tinha Mostrar enfermeiras da conhecimento, equipe, mostrar como você conhecimento. sabe, é, tinha enfermeira da equipe que elas não gostavam, né? Ai, tem que ir lá falar com o médico, agora eu tenho que ir lá orientar a paciente. Gente, isso é a realidade. Essa é a nossa realidade, né? A concorrente hoje, né? Se você não tiver conhecimento, argumento para você tratar, conversar com o paciente ali, alguma coisa de operadora, né? Você é prestador, você é hospital ali, né? Você precisa defender o seu pão de cada dia, né? Não dá para você ficar atrás de uma mesa, né? Você falou Então, uma coisa muito importante, Maria José. Hoje as empresas elas estão fazendo já perfil comportamental. Se não me engano, acho que é o DIS, que tem vários ali que eles usam, e justamente para ver essa parte da auditoria concorrente, que precisa ter esse perfil diferenciado no sentido de lidar com pessoas. Então, se ele já verifica no teste que você faz, que talvez você é uma pessoa mais introspectiva, que gosta ali daquele trabalho mais na frente de um computador, ou que não sabe lidar muito bem com pessoas, você já está fora da vaga, né? Então, infelizmente, não sei se é felizmente, acho que a auditoria tem para todos os gostos também, né? Acho que tem isso. Você pode ser auditor de operadora, de hospital, você pode ser auditor de contas, auditor de qualidade, auditor em loco. Então, assim, é perfil. O profissional que é mais completo é melhor, né, Maria José? Você poder caminhar por todas essas áreas. Mas, infelizmente, tem muitos que não, vão ter aquele perfil ali para aquela determinada área e ele vai ser excelente naquilo. Então, também fica a dica, né, para quem quer trabalhar nessa área de auditoria de centro cirúrgico, a concorrente, ou até em central de guias, ou dentro de hospital, precisam ser pessoas que sabem lidar com pessoas, que gostem de lidar com pessoas, né? Porque não dá. Agora eu vou ter que falar com o médico? Vai. Agora eu vou ter que fazer a visita lá no paciente? Vai. Então, não dá, né, para ter esse tipo de profissional trabalhando numa área que exige isso, né? Exige essa parte comportamental nossa, né? Tem a Miriam, ela perguntou assim, ó, como é o processo da auditoria prospectiva de OPME, acho que de você, o enfermeiro auditor atua com a central de autorização, acho que você já falou um pouco sobre isso, mas tem hospitais que tem um enfermeiro auditor na central de guias, que a gente chama, né, central de guias, central de autorização, tem enfermeiros que vão ficar em loco lá no centro cirúrgico, mas o ideal é pegar o processo desde o início, né, Maria José? É o agendamento. exatamente. O É o agendamento, agendamento cirúrgico. talvez é o coração ou o cérebro, né? Não sei qual que seria a expressão, mas é a parte mais importante. Ô, Miriam, é assim, ó, o agendamento cirúrgico, então a gente trata a eletiva, né? Então é o momento da briga boa. A central de guias, o que você trata? Você trata o que está acontecendo ali no dia a dia com o paciente, né? As prorrogações das diárias, os medicamentos que vão ser utilizados e as urgências. Então, ali na central de guias, o que você trabalha muito? A urgência, né? Então, a autorização da urgência. Então, assim, esse profissional ele tem que ter assim um equilíbrio emocional muito grande, porque você vai lidar com o médico que já fez o procedimento cirúrgico e você vai lidar com a operadora que ela não quer pagar
aquilo que o médico já fez ou o material que foi utilizado, entendeu? Então, assim, as justificativas, você tem que ter um alinhamento muito grande com todas as equipes, parceria. E vou te dar um exemplo, eu comecei a fazer esse trabalho lá no Santa Cruz. O que a gente tinha muito problema? Pronto-socorro. Porta de entrada do pronto-socorro. Marcava-se o paciente entrava com cólica renal, você sabia que o paciente ia fazer uma uretrolitotripsia. Era fato. O que o médico internava o paciente? Como clínica médica. Ele não pedia material, ele não informava que era uma provável cirurgia que iria acontecer. Então, a operadora, na sua boa vontade, ela liberava a internação daquele paciente, né? E aí, no dia seguinte, ele já virou cirúrgico. Então, esse é o grande problema que nós tínhamos. Se você sabe que o paciente é cirúrgico, por que você já não pede como cirúrgico o paciente? Né? Por que você já não dá uma prévia do material que você vai utilizar? Porque não tem de onde fugir, né? Uma uretrolitotripsia, o que você usa? Né? Um dórmia, você usa ali o duplo J, você vai usar o uretrolitro, a laser, né? O fio guia. Então, são materiais que já é óbvio, né? Então, por que você pede uma cirurgia, você interna o paciente como um clínico? Não, interne ele como cirúrgico. Já deu uma prévia da operadora, mostra a sua transparência para a operadora, né? É aí onde que você vai conseguir lidar melhor na central de guias com as operadoras, porque ela já vê que você tem essa transparência na entrada do paciente, né? Mesma coisa, se você tem com essa operadora um pacote, já fecha o pacote. Olha, na entrada do pronto-socorro, na uretrolitotripsia, esses vão ser os materiais. Então, você também já dá tranquilidade para esse médico. Doutor, olha, sempre que entrar o paciente nesse perfil, é nessa empresa, é desse fornecedor, é dessa marca que o senhor vai pedir. Entendeu? Então, são as coisas alinhadas. Quando você não planeja, fica tudo muito jogado. Então, a operadora, sim, ela desconfia, sim, dos prestadores. Imagine quantos prestadores ela não tem que dar ok. Tudo virou urgência, né? Tudo virou urgência, né? Então, eu acho que é esse cuidado que tem que ter. Então, na porta de entrada do prestador, você já tem que estar sabido o que está acontecendo. Se é um paciente cirúrgico, ele tem que dar entrada como cirúrgico. É lógico que a gente tem aí os abdômenes agudos, é lógico que a gente tem alguns traumas, né, que não vai ser de imediato, você tem que identificar, você tem que observar, mas aquilo que já é sabido de cirúrgico, já dá entrada no paciente. Eu sei que demora mais, a operadora ela vai ter mais cautela para liberar, né? Porque ela vai olhar mais esse paciente, né? Ela vai fazer a rastreabilidade desse paciente por quais prestadores foi passando, porque também tem o paciente que ele fica tentando em um, tentando em outro, tentando em outro, né? Então também tem essa rastreabilidade da operadora com o paciente. Mas é isso, é planejamento, é alinhamento, o médico tem que ser parceiro, o médico tem que estar inserido no contexto, médico sabe do procedimento, ele não sabe da parte administrativa, ele não sabe da parte de operadora. É muito difícil um médico que contém esse conhecimento, né? Então, é um enfermeiro auditor que tem que, sim, colocar lá e ditar as regras no momento de um planejamento. Tem que estar à frente disso. Acho que outro fator importante é a questão da padronização, né, Maria José, que vocês também estavam fazendo isso. Se é um corpo clínico já da casa, já padroniza todos os kits, os materiais, então isso também é muito importante. Saber o material que é da casa, quais são os homologados, né, quais são as empresas, então ter todo esse conhecimento do processo, isso é extremamente importante, né? Eu lembro que uma vez aconteceu de um paciente, ele estava aguardando ir para o quarto,
Sabe por quê? Não era por falta de vaga. Quando eu fiquei sabendo, eu falei: "Gente, eu não acredito que tá deixando o paciente lá no pronto-socorro por causa disso". Eles estavam, era um acidente de moto e eles estavam, era para ser cirúrgico, né, já era procedimento cirúrgico, e eles Uhum. estavam pedindo, autorização de procedimento, sendo que não era eletivo, já era procedimento de urgência. E a operadora, ela estava segurando a internação porque ela estava autorizando os materiais, o APME. Vocês acreditam num negócio desse? E assim, o paciente acha que, sei lá, está esperando ali porque está sem vaga ou qualquer situação, e por processo errado dentro da operadora, que não deveria estar autorizando algo que é urgência, estava ali barrando É, todo o processo ali de internação do paciente. Então, eu acredito muito na auditoria concorrente, Maria José. Eu acho que falta os hospitais, as operadoras já estão olhando bastante para a concorrente, mas ainda muito com o fator deshospitalização. Eu acho que os hospitais têm que começar a pegar a rédea agora e eles fazerem as auditorias concorrentes, sabe? De ver isso. O paciente está lá no pronto-socorro, já vamos fazer a análise dele toda ali. É cirúrgico, não é? Então, é. essa auditoria em tempo real é o que seria o mais adequado de todo mundo fazer. Você não vai ter uma série de problemas depois, de consequências e de problemas. Isso é processo, né? As pessoas não estão entendendo o quanto que o processo, você olhar desde o início, olhar a causa raiz é importante, né? Isso que precisa ser feito na área principalmente É. na área de OPME, que é uma das áreas aí mais com custo muito alto, né? Então precisa olhar de forma diferente. Deixa eu ver se o pessoal Hoje, perguntas. tá. Só Hoje a deshospitalização é o momento, né, Lu? É o que está ocorrendo mais, né? Hoje eu trabalho com isso, deshospitalização para uma operadora, e é isso que você falou. A gente não tem a equipe do prestador voltado esse olhar, né? A gente não tem o enfermeiro preocupado com a alta desse paciente, né? Fica sempre a critério do médico, e não é isso. Hoje, na operadora, a gente não vê que é isso, né? Hoje, o que a gente faz? A gente entra nos relatórios dos pacientes e a gente questiona por que esse paciente ainda está internado, né? O que justifica essa acomodação em UTI? Qual é a programação de alta? Qual que é o plano terapêutico, né? Antibiótico, mas antibiótico, né? Está no EV, não tem como transferir VO para você deshospitalizar esse paciente. Você coloca o paciente muito mais em risco, você ou está até fazer em incluindo. casa, né, Maria José? Quantas Exatamente. internações? É que, infelizmente, a gente ainda tem um fator aí de que o hospital precisa sobreviver, e ele sobrevive como? Com paciente, né? Paciente. Infelizmente, é a postura. Então, para o hospital, não é vantagem ele usar de outros artifícios para ver o bem do paciente e não internar. Mas o ideal é que a gente visse lá do começo. Espera aí, o paciente está em tal situação, qual seria o melhor tratamento? Será que realmente é internar? Não, eu posso fazer essa medicação lá na casa dele, né? A Prevent Senior ela tá bem pioneira com relação a isso, em vários tipos de tratamento, tá dando uma atenção diferenciada para os beneficiários, né? E só que a gente percebe que ainda tem se fala muito, né, de experiência do paciente, o melhor para o paciente, o valor, né, em saúde. Gente, se você não está olhando ali desde o início, né, se realmente aquele paciente justificaria ficar internado, ou ele ter um outro tratamento, uma outra forma de sanar o problema dele, nada vai mudar, vai continuar nas mesmas historinhas, a gente só vai ficar vendo as consequências, né, Maria Gisé? Hoje você vê consequências de internação, você está ali, você não pegou o início do processo, você está pegando já ali do meio para o No final, final. e aí fica complicado, né? Como é que você vai fazer você só fica questionando, por quê? É. Porque você já deveria ter resolvido isso lá do início, né? Infelizmente, isso aí é uma outra área aí que daria. A gente vai falar sobre isso, né? Vai ter a parte de auditoria concorrente. E acho que o pessoal não tem mais pergunta. Queria agradecer aí a participação da Maria José. Vamos ver, gente. Eu estou encerrando aqui. Se alguém não tiver mais pergunta, vou fazer uma enquete para você. Eu estava compartilhando o negócio e vocês nem me avisaram. Eu Vou acho que pedir não para estava, você. não, Lu. Não.
Não Não? estava com a tela, não. Não tava. Ah, então tá bom. O pessoal tá falando excelente, vamos ver aí. Eu vou iniciar a enquete, vocês vão votar para mim, que a gente está fazendo aí a avaliação da jornada para ver qual que vai ser mais bem votada. Estou brincando, não tem isso não. Só no Se primeiro vocês dia tiverem que teve dúvida também, muita. quiser mandar para a Lu, pode mandar, a Lu me manda, eu respondo, estou à disposição de vocês. Gente, eu acho que assim a gente teria mais algumas horas para falar. O foco é Aí, mais para falar da área, né? Não falar especificamente é, de parte técnica. Às vezes o pessoal fala, ai, vai ser aula, vai ser curso. Não, calma, gente, não, a gente ainda não chegou nisso. A ideia, quando eu fiz a jornada, era para falar do pessoal que quer ingressar, né, nessa área. Ou até um auditor antigo, eu quero migrar de área. Então, é importante a gente conhecer as várias áreas possíveis, ficaram faltando algumas áreas, inclusive. Não sei se depois eu vou fazer uma continuação, mas acho que já está sendo super válido, todos os especialistas estão trazendo as suas vivências. Agradeço aí pela sua participação, Maria José, sempre ajudando aí, sempre trazendo conhecimento aí para o pessoal, compartilhando aí os resultados, a maioria amou, tá? Então, parabéns aí pela sua bom. participação, muito rico, a Cris está falando, e a gente se vê na segunda-feira, continuação aí do OPME, mas para a área de operadoras de saúde com a Débora, que o pessoal também gosta bastante de escutar a Débora falando, né? Então fica aí o convite para vocês participarem aí da continuação da nossa jornada, tá bom? Tá joia. Muito obrigada aí pela participação de todos. Deixa eu colocar a galeria. Quem quiser aparecer, dá um oizinho, porque vocês só ficam no offline aí, deve estar de pijama, já deve estar jogado Delícia. no sofá. Então, quem puder aparecer. Você chegou a conhecer a Cleusa? A Cleusa é antiga de auditoria, hein? Não sei se ela. Cleusa, não, aparece aí, Cleusa. Vamos ver se a gente se conhece. A A gente se Cleusa conhece? deve ter ido lá no São Luís, ela deve ter auditado vários. Pode ser. Ô, Lu, teve uma enfermeira, né, que ela me ligou, ela falou, ai, Maria José, será que você poderia, assim, conversar comigo, dar algumas orientações, né, porque eu tô querendo colocar o enfermeiro em loco, né, aí eu comecei a falar para ela, né, tudo isso que a gente conversou, assim, e muito mais, né, que eu fui bem detalhista para ela. Ela falou, Maria José, eu não tinha noção para colocar o enfermeiro no centro cirúrgico, precisava de tudo isso. É, Eu falei, ó, você tem dois caminhos. Colocar ele lá e ele só ficar andando para lá e para cá, ou colocar ele ou para checando nota realmente de ele débito, atuar. né? Checando nota de débito, né, Maria José? Ó, fica o convite aí para você fazer. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, mas acho que o pessoal vai dar joinha aí. Da gente montar um curso de como estruturar a auditoria em loco no centro cirúrgico, por exemplo. Vamos sim. Quais são as atividades dos auditores, o que vocês precisam ver. Eu acho que é um curso aí, a Tanandra já está colocando o joinha. Dá joinha aí quem participaria de um curso desse. Vocês precisam, como gestores, como auditores, precisam ingressar nessa área de centro cirúrgico, porque realmente é fantástico. É um conhecimento, é uma área que o robozinho ainda não vai tomar, ele vai tomar sim. Eu fiz uma curadoria para ensinar o robô a ler relatório de cirurgia, e eu vi a dificuldade de você fazer esse tipo de treinamento, precisa ter um baita conhecimento em todos os procedimentos, né? Sim. Então, isso vai ter, né? O cheque do que, por exemplo, na ureterolitotripsia, eu consigo colocar um kit de materiais padrões ali que o médico deveria descrever. Aí esse robô ele checa na descrição cirúrgica se o médico colocou o dormiar, se colocou o duplo J, se ele anotou isso. Então, isso tudo, gente, já está sendo feito por robô, isso já vai ser automaticamente visto por máquinas. Qual vai ser o papel nosso enquanto enfermeiro auditor? É o in loco, é o estar ali presencial na cirurgia, é o estar falando com o médico, é de estar olhando todo o processo anterior. Então, aproveitem, porque esse é o papel de vocês a partir de agora, como enfermeiros auditores dentro de um centro cirúrgico in loco, por exemplo, né? A gente não vai ficar mais confrontando nota de débito,
registro de cirurgia, folha de farmácia, invólucro, né? Quero morrer com os invólucros aí, o pessoal fica catando os invólucros para colocar no prontuário, né? Então, esse não vai ser nosso papel mais como auditor, né? Quanto tempo? Não sei, talvez 1 ano, 2 anos, em questão assim, já tem empresas usando o robô para fazer essas análises em relatório de cirurgia, né? Em ficha anestésica, a gente já tem ficha anestésica eletrônica, quer dizer, já está um passo aí da gente automatizar as coisas, tá bom? Então, fiquem espertos aí com também as atualizações nas tecnologias, porque muita coisa já está acontecendo. Tá bom? Lu, outro aprimoramento também que é muito válido é o que está acontecendo demais, é judicialização. O enfermeiro ele tem que saber ler uma judicialização, ele tem que saber entender o que está dentro, o que contempla, o que não contempla, né? Hoje a gente fala assim, mas tem a área jurídica. O jurídico, praticamente, eles também não têm esse conhecimento total, né, da parte técnica. Exatamente. Legal. E muitos juízes, eles colocam, eles não definem, eles simplesmente colocam autorizado. Mas o que está autorizado? O que está com tempo? Quanto tempo essa judicialização ela é válida, né? Então, o enfermeiro ele também tem que ter conhecimento disso, né? Eu internei lá, fiz uma gastroplastia, aí fiquei toda cheia de excessos, né? Eu quero fazer uma cirurgia plástica. Cirurgia plástica é estética. Estética o convênio não contempla. Então, até que momento é estética? O que ele deu que é funcional, que não é estético? O que o médico fez que é estético e que a gente vai cobrar como particular? Eu vivenciava isso todos os dias no hospital, porque o Santa Cruz é um hospital de cirurgia plástica, né? Então, era todo dia uma briga, todo dia matava um leão. Então, assim, eu pegava, o médico ia lá na porta da farmácia, falava, eu quero isso, quero 10 disso, quero... Doutor, o senhor não quer nada. Isso daí não contempla, isso daí é cirurgia plástica, a operadora, olha aqui a judicialização que eu tenho aqui do juiz, ó, fala isso, não contempla. Então, assim, o enfermeiro, ele não tem o conhecimento também dessa parte. Então, É verdade. tem Talvez uma área aí para a gente explorar também, né, Maria José? Sim, então a Fernanda era para entrar, acabou não entrando, né? Que é uma parte para falar de judicialização aí. Não, mas depois a gente marca outro bate-papo aí, eu acho que é um assunto super importante, ainda mais com essa questão do rol, né? Então, cobertura mínima, o que pode, o que não pode, então é uma discussão aí bem importante também para os auditores. Então é isso, muito obrigada aí pela participação de vocês, muito obrigada, Maria José, pela sua participação brilhante, mais uma vez, né? Sempre me auxiliando, e a gente se vê na segunda-feira, continuando aí a parte de OPME, mas na área de operadora de saúde, tá bom? Combinado, pessoal, boa noite, muito obrigado aí por fazer parte aí do nosso programa aí, beijo, viu? Boa noite, bom descanso a todos. Tchau, gente. Tchau, Lu. Tchau, tchau.